Olá pessoal, não se esqueçam, cidiojúnior.blogspot.com, ali nós temos um texto que tem muito mais detalhes sobre a matéria que nós estamos estudando. Estamos tratando da história do direito criminal, já dissemos a vocês que nós tivemos inicialmente, antes da escrita, vingança, lei talião, composição, depois da escrita nós viemos aí com códigos antigos e povos antigos que contribuíram muito para a evolução do nosso direito e chegamos às escolas criminais, a escola clássica, a escola que nós chamamos de positiva, as terceiras escolas que propunham ser ecléticas, e nós estamos falando agora de funcionalismo, que é uma perspectiva muito aberta do direito criminal e que eu proponho uma conjugação com o garantismo proposto por Luigi Ferraioli. Trataremos nesse encontro especialmente do direito criminal no Brasil. A gente não tem um direito criminal propriamente brasileiro. O nosso povo silvícola que aqui habitava, eles estavam na fase da vingança propriamente dita, então eles viviam ainda aplicando a vingança privada, a pública, a divina, tinham suas próprias religiões, mas esses povos silvícolas que aqui habitavam se deparou com um povo europeu que aqui chega, os portugueses em 1500, tudo indica que já estiveram antes de 22 de abril de 1500 aqui no Brasil, mas só se estabeleceram a partir daí no Brasil, e aí vigoravam lá em Portugal as ordenações do reino, ordenações afonsinas que vigoraram até 1521. Logo a seguir nós tivemos, em decorrência das ordenações afonsinas, ordenações manuelinas, que vigoraram até 1603. E, ainda a partir das ordenações afonsinas, foram sistematizadas as ordenações filipinas, que vigoraram em matéria criminal no Brasil até o Código Criminal de 1830, o Código Criminal do Império de 1830. Um Estado tem que ter uma Constituição e um Estado tem que ter um Código Penal para que os seus crimes sejam julgados segundo a sua jurisdição. Nós não temos muita estabilidade política e, portanto, não temos uma estabilidade jurídico-criminal. Nossos códigos mudam muito, a gente não consegue evoluir muito em matéria criminal. Nós temos que o Código Criminal de 1830 cede lugar ao Código Penal da República, que tinha muitos defeitos, e aí vieram as consolidações da lei, a consolidação das leis criminais em 1932, que vigoraram pouco tempo, porque nós tivemos Estado Novo a outorgação foi outorgada a Constituição de 1937, e aí nós tivemos o Código Penal de 1940, que é o que está em vigor até hoje, já todo desnaturado. Obviamente não é mais aquele código roco fascista que nós tínhamos aqui. O nosso Código Penal de 1940, Código de Processo Penal de 1941, são denominados códigos Rocos de Alfredo Rocco, da Itália fascista, que ali adotou os códigos em 1930. Pois bem, lamentavelmente, a gente passa por bastante embates e nunca consegue um novo Código Penal. A gente tentou. Os militares, quando tomaram o poder em 1969, editaram o Decreto-Lei 1004, em 1969, que nunca entrou em vigor. Foi revogado em 1978, sem nunca ter entrado em vigor. O Código de Processo Penal de 1973 também não entrou em vigor. E aí a gente permanece com leis pontuais que alteram o nosso Código Penal. Em 1984, a parte geral foi completamente alterada, do artigo 1º ao 120, pela Lei 7.209 de 1984. A gente tenta adotar uma teoria finalista no Brasil, não consegue ser plenamente finalista, mas já lá na Alemanha
eles tinham superado já o finalismo, já estavam com o funcionalismo, com o código ROCSIM da década de 1960, que entrou em vigor no início da década de 1970. Portanto, a gente chegou depois. O fato é que o nosso Código Penal, a gente vem tentando modificar ele ainda, mas houve propostas de novos códigos, 1997, não conseguimos, não temos um novo Código Penal e, ao que parece, o que nós temos aí ainda não vai apresentar um novo código que a gente tenha uma certa estabilidade, ainda não temos uma estabilidade jurídica suficiente para novos códigos penal e de processo penal. O fato é que nós estamos vivendo um momento complicado em matéria criminal. Nós temos a Operação Lava Jato, que foi um momento terrível do direito criminal do Brasil, foi um momento de um simbolismo político em que uma organização policial, ministerial, judicial, se transforma em um partido político e tudo isso traz tudo errado no Supremo Tribunal Federal, com determinações equivocadas que depois desembocam em outro erro. Começou mal, não poderia terminar de outro modo, terminou mal. Pois bem, o fato é que nós precisamos evoluir e nós temos um código criminal, um código penal com mais de 40 anos, com várias alterações, tanto na parte especial e a nova parte geral, por exemplo, só a título de exemplo, em 1998 foi significativamente alterada pela lei número 9.714. Nós ainda temos que, muito criticado o critério da periculosidade, que era o marco do Código ROCO, que ainda temos como base em nosso código. As teorias da pena, teorias absolutas, a pena é castigo, a pena deve ser retribuição, as teorias utilitárias, relativas, em que a pena é utilidade, a pena é preventiva, que cresce muito com o pensamento sociológico no final do século XVIII, início do século, ou final do século XIX, início do século XX, e que tem uma grande base em Ferri. Essas teorias relativas, elas têm hoje espaço, mas prevalecem no Brasil as teorias mistas, em que nós temos que crime, a pena é castigo, mas também ela é utilidade, ela também é prevenção. E concito vocês a estudarem uma prevenção geral e uma prevenção especial, seja geral positiva ou negativa, ou especial positiva e negativa. Concito que analisem esses aspectos, o texto traz a vocês o estudo. Muito obrigado, até o próximo.